Boa noite! É com satisfação e alegria que estou mais uma vez aqui com você num bate-papo com o especialista. E hoje vai ser um daqueles dias que vai empolgar muita gente, pois vamos receber duas pessoas com uma grande experiência em offshore e aplicações financeiras, em planejamento patrimonial e em holding familiar. Quero lembrar a vocês que este é um evento em que nós conversamos como se estivéssemos batendo um papo numa mesa de bar, tá? Descontraído, sem juridiquês. Este é um encontro em que tratamos do assunto para você, para que você possa entender tudo que nós estamos falando aqui, para quem não tem experiência na área jurídica, para quem tem experiência na área jurídica, é para você. Você pode, aqui no chat, te incentivo a usar o chat para fazer as suas perguntas, que eu e os especialistas que estão hoje aqui com a gente, nós vamos responder a todas as suas dúvidas. Estamos sempre tratando de assuntos atuais, de assuntos de importância para você, neste momento que se preocupa com planejamento patrimonial, ou mesmo que não queira nem holding, nem planejamento patrimonial, mas que queira organizar as suas finanças. Este é o tópico de hoje, ok? Então, eu vou convidar inicialmente para aparecer aqui. Ele só vai cumprimentar vocês depois que entrar também o último. Inicialmente, eu vou trazer para vocês o professor Paulo Guaraciaba. Ele é um administrador, ele é sócio fundador do Grupo Soft e tem experiência com offshore, já foi dono de uma offshore, já fez negócios morando no exterior e negócios completamente legais, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão. E ele tem a experiência de como era lá na época em que ele criou a offshore dele e como é hoje. Então, ele vai falar com a gente. E vou trazer o doutor Felipe Schroeder. Espero que eu tenha pronunciado corretamente o seu nome, doutor Felipe, um advogado especialista em contratos, em societário. Eu não botei aqui na minha lista as tuas informações, mas com certeza. E ele também tem experiência em constituir empresas fora do país. Tá? E aí eu faço esse comentário rapidamente. Offshore significa que não está no seu país. Tá? É uma pessoa jurídica como outra qualquer. Senhores, vou dar a palavra para os senhores. Professor Paulo, por gentileza, inicie essa fala. Obrigado, Cláudio. Boa noite, doutor Felipe. É com muito prazer que estamos aqui juntos hoje para bater um pouquinho de papo sobre esse assunto que tanto faz a gente estudar e cada dia mais aplicar para os nossos clientes. Então, eu sou muito grato pelo convite e vamos trocar um pouquinho, debater um pouquinho sobre o tema. Professor Paulo, a satisfação é nossa. Quem está grato somos nós por termos você aqui, o nosso público, o pessoal que nos acompanha, nossos seguidores, tá? Com certeza eles vão aprender muito contigo. Doutor Felipe, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite, doutor Cláudio, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito honrado pelo convite de estar participando aqui desse bate-papo com pessoas aí que realmente entendem muito do assunto e que tenho certeza que a gente vai poder contribuir, compartilhar muita informação aqui, principalmente nessa forma de bate-papo sem juridiquês, uma coisa mais tranquila, para a gente fazer agora à noite. Então, estou muito feliz e tenho certeza que vai ser proveitoso tanto para nós e para quem está assistindo também. Com certeza, com certeza. E o prazer é enorme de tê-lo aqui com a gente. É muito bom mesmo. E já vou começar a conversa
E vou dar vou dar a voz ao professor, né? Professor aqui no meio da gente, nós somos alunos, né, doutor Felipe? Exatamente. Mas, para a gente iniciar, nós vamos falar de offshore, porque é um dos assuntos que causa muito interesse nas pessoas. Primeiro, porque offshore sempre foi no Brasil entendido como uma coisa errada, né? E por isso eu já fiz logo uma observação no início dizendo offshore é simplesmente uma empresa fora do seu país, fora do seu domicílio. No entanto, né, e professor, me corrija se eu falar besteira, tá? No entanto, a offshore ela é muito utilizada para os benefícios fiscais, e por isso, às vezes, nós falamos dos paraísos fiscais. E eu gosto de fazer uma comparação com Manaus, a Zona Franca de Manaus, que seria um paraíso fiscal aqui no Brasil. Tá? Hoje, menos do que já foi quando meus cabelos eram pretos, mas ainda é um local em que se faz se utiliza para benefícios fiscais. E eu gosto de dar um exemplo, antes de passar a palavra, eu disse que ia passar a palavra, eu fico parecendo um outro colega nosso que gosta demais de falar, mas eu também gosto. Então, um exemplo que eu gosto de dar foi, certa vez, aqui no Brasil, lá na área... Foi na Bahia, está me fugindo o nome da cidade, não é Porto Seguro, Ilhéus. Em Ilhéus, né, foi criado um benefício fiscal para a indústria de monitores de computadores. Eu vou falar de computadores porque é o que eu mexia na época. Então, nessa indústria. E o que nós vimos? Várias fábricas de computadores no Brasil transferirem a sua indústria para Ilhéus para poder construir lá, para montar lá o seu monitor. Tá? Então, é isto que uma offshore, de certa forma, serve. No entanto, nós temos também o problema, que é o que a gente mais escuta aqui no Brasil, que são os paraísos fiscais nos quais existe um benefício, tá? E não é o que nós utilizamos aqui, ou seja, se por um acaso nós fizermos uma offshore de um país desse, o nosso objetivo não é este. Tá? É uma mera questão de benefício tributário. Mas que o que ficou mal falado é porque lá, né, se um país quisesse saber se uma determinada pessoa tinha dinheiro lá ou não, ele não conseguia saber. Quer saber quem são os sócios, ele não consegue saber. Mas não é isso que nós, desse nosso grupo, trabalhamos. Nós trabalhamos, tá, visando o teu benefício tributário. Como é que você consegue e onde você consegue ter benefícios tributários. Então, o meu escritório ele trabalha com um representante nos Estados Unidos, um representante na Europa, porque eles estão mais próximos e vivem. Vocês vão entender, né, com a fala do professor Paulo, vocês vão entender o porquê que é necessário, não pode ser o mesmo, né? Ou pelo menos não deve ser o mesmo profissional. Então, profissionais em locais diferentes, porque ali a gente verifica quais são os benefícios que nós podemos trazer para os nossos clientes. Bom, já falei demais, para não reclamarem, não me compararem a um outro colega nosso, eu passo a palavra, então, para o professor Paulo, para não só me complementar, como me corrigir no que eu tenha, por acaso, falado bobagem aqui. Que é isso, Cláudio? Na realidade, não falou bobagem nenhuma, mas sim, a offshore é exatamente, para nós brasileiros, qualquer empresa, qualquer atividade que vai ser fora do nosso país, do nosso território. Né? Da mesma forma, para o americano, uma offshore é tudo que é fora do domicílio dele, do país que ele tem domicílio. Se ele estiver fora, para ele é considerado uma offshore. Então, o conceito, né, o conceito é mais amplo. O conceito é que você possa ter não somente uma empresa fora, como você possa ter
atividades também fora do país. Então, você pode abrir a offshore fora do país por diversos motivos. E você comentou também de paraíso fiscal, que é uma coisa que ainda hoje é um mito, que muitas pessoas ainda têm essa dúvida, imaginando que uma offshore é, na verdade, se utilizado de paraíso fiscal para esconder alguma coisa, para fazer alguma coisa de uma forma não muito correta. E isso é uma inverdade muito grande, porque a grande maioria das empresas abertas no exterior, independente dos seus motivos, a grande maioria são empresas lícitas que vão ter ou uma atividade, ou um benefício fiscal, ou um benefício patrimonial. Então, você pode ter uma empresa hoje fora do país com muita tranquilidade, porque você hoje tem um acesso muito mais facilitado às informações sobre tributos internacionais, a informações sobre as legislações internacionais e também a assessores que tenham especialidades em cada um desses países. Eu, quando abri uma empresa, muitos anos atrás, para fazer um processo de importação, para um processo de negociação com diversos países do mundo, centralizando isso, tive uma dificuldade enorme de abrir, porque o custo de deslocamento, o custo de um especialista, o custo de estrutura e de manutenção de uma empresa fora do país, naquela época era altíssimo. Então, eram para poucos. Hoje, não. Hoje, não é só para milionários ou para pessoas com uma atividade muito intensa, com um volume muito alto, que serve uma offshore. Offshore serve hoje com uma acessibilidade muito maior a todos os que desejarem ter essa estrutura montada, tanto para a sua empresa quanto para a sua família também. Porque a gente está vivendo uma tendência muito grande, uma tendência enorme de internacionalização, inclusive e principalmente internacionalização das famílias brasileiras. É muito comum no nosso escritório, e eu acredito que nos vossos também, a gente encontrar clientes que têm filhos morando no exterior, que têm filhos estudando no exterior, e que, às vezes, esses filhos não têm mais intenção, começaram a desenvolver a carreira, começaram a desenvolver suas famílias fora do país, e não têm mais a intenção de voltar a viver no Brasil. Podem até vir visitar seus pais, passar umas férias, mas não mais viver e desempenhar a sua atividade profissional no país. Então, para essas famílias, uma estrutura internacionalizada de patrimônio também é interessante. Né? E hoje está à disposição de todo mundo. Então, eu começo dizendo que os custos, a manutenção, a estrutura e o know-how hoje está muito mais acessível a todas as famílias brasileiras e a todos os empresários brasileiros. Muito bom, muito bom. Doutor Felipe, fazer um comentário? Oi, doutor Cláudio. O primeiro mito, né, que a gente já trouxe aqui, né, é aquela visão errada da offshore como uma empresa que tem alguma finalidade lícita ou ilícita. Não é, né? A gente sabe, então, o doutor Paulo esclareceu muito bem, que ela é simplesmente uma empresa sediada em outra jurisdição, né? Digo, em outro país. É simplesmente isso. As conotações negativas que vieram da offshore foi por algumas poucas notícias, né, de poucas empresas que, assim como qualquer instrumento, pode ser utilizado para um fim que não seja lícito ou coisa assim. Mas a estrutura da offshore é perfeitamente lícita e perfeitamente utilizável no Brasil também. Né? Inclusive, a gente pode fazer a internalização dela. Eu trabalhei bastante tempo aí com offshores, trazendo empresas de fora para o Brasil, fazer a nacionalização dela e aí depois, né, levar ela para a participação societária de outras empresas e ela começar a atuar aqui no Brasil como qualquer outra empresa. Então, esse é o primeiro ponto. E também que a gente tocou
em relação aos paraísos fiscais, né? Quando a gente fala de paraíso fiscal, as pessoas também já imaginam alguma coisa de fugir dos impostos, né? Da evasão fiscal, né? E não é. Um paraíso fiscal é simplesmente uma jurisdição que tenha, então, um regime tributário mais interessante, né? Geralmente ou zerando tributos ou abaixando bastante a carga tributária. Que eu também atuei bastante nessa área. E o que a gente, complementando o que o Paulo falou, hoje a gente vê muitos colegas, conhecidos, amigos, parentes, por exemplo, adquirindo casas nos Estados Unidos, né? Principalmente na região de Orlando, tem muita gente indo para lá nesse momento. E aí, como a gente sabe, nos Estados Unidos, a pessoa física ela não compra o imóvel geralmente, né? A melhor orientação é sempre que essa compra seja feita através de uma pessoa jurídica. Por quê? Porque exatamente pelos mesmos motivos que a gente faz a holding familiar aqui no Brasil, mas lá com muito mais ênfase, porque a tributação lá do nosso ITCMD aqui de São Paulo é 4%, né? Lá nos Estados Unidos o ITCMD deles, né, o imposto de transmissão, no caso de inventário, de falecimento da pessoa, é de 40%. Então, é totalmente inviável você ter patrimônio em nome da pessoa física. E para isso, né, para contornar isso, assim como agora a gente traz esse instituto da holding familiar para o Brasil, que agora começa a ser popularizado, apesar de ser um instituto bastante antigo, né, lá nos Estados Unidos já é amplamente usado pela população, porque se depender de pagar apenas a título de imposto 40% do patrimônio, o que vai chegar para a família, né? Então, os brasileiros hoje, comumente, abrem uma pessoa jurídica lá nos Estados Unidos para fazer essa aquisição de imóvel. E essa pessoa jurídica nada mais é do que uma offshore aqui para o Brasil. Então, é simples assim, né? Eu queria desmistificar toda essa questão da offshore. E plenamente utilizável aqui, e a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso. Muito bom, gostei. Essa lembrança do Dr. Felipe foi muito, muito interessante. O custo que tem a transmissão do imóvel lá nos Estados Unidos. Tem pessoas que dizem, não, mas isso não é verdade, porque eu tive um imóvel, eu vendi. A legislação ela varia entre os estados, né? Cada estado tem uma legislação diferente, e também existe a questão de qual é a tua situação. Você está lá com domicílio, você é uma pessoa que tem um domicílio fora dos Estados Unidos e tem um imóvel, então existe uma variação, né, na cobrança dos impostos. Mas, de uma regra geral, quem reside nos Estados Unidos, tem seu domicílio nos Estados Unidos, adquire o seu imóvel através de uma pessoa jurídica, né, e não no seu nome, como aqui no Brasil a gente chama na pessoa física. Tá? Então, esse é um detalhe que eu acho muito importante, que foi colocado pelo doutor Felipe. E eu vou aproveitar que eu gostei do comentário do doutor Felipe, eu vou pedir para que vocês deem um like aqui no YouTube, tá? Façam a sua manifestação, isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas, não fique restrito a um grupo menor. Então, essa interação de vocês é muito positiva, tá? E principalmente quando isso vai ser o tempo todo, né? Vocês gostaram de alguma coisa que eles falaram, deem o like aí. Bom, gente, passando a brincadeira, professor Paulo. Olha, uma coisa que o Felipe e você comentaram, né, sobre paraíso fiscal, né? No passado a gente entendia que paraíso fiscal era offshore. E, na realidade, a grande maioria dos paraísos fiscais são offshore. Mas não são a grande maioria dos offshores que são paraísos fiscais. Você pode ter uma empresa em qualquer lugar do mundo, e aqui o Celso Silva, e também algumas perguntas, o André Henrique acabou de fazer uma pergunta há pouco, falando assim, qual é o maior país, qual é o melhor país para se ter uma offshore? Depende da tua realidade, do seu objetivo, da sua estrutura, da sua necessidade, e aí a gente normalmente estuda os melhores locais para isso. Se for uma empresa de atividade,
industrial que precisa de uma unidade para fazer compras internacionais ou para desenvolvimento das atividades de forma internacional é uma coisa. Se for para a sua família, é outra. Onde vai estar esses elementos da sua família para ter facilidade e acesso de repente, a parte financeira que você vai estar protegendo na sua offshore. Então, para cada realidade, para cada necessidade, tanto empresarial quanto familiar, tem que se analisar para falar qual é o melhor. Antigamente se falava muito de Panamá, Ilhas Caimãs, British, as Ilhas Virgens Inglesas. Então, são as mais famosas, Luxemburgo, como o Celso falou, né? São as mais famosas, etc., mas nem sempre são as melhores. Depende da tua realidade, do seu objetivo. Na realidade, não é de uma foto, assim, de um filme que vai transcorrer durante os anos, o que você quer para os seus objetivos dos próximos anos, e aí você vai escolher. Né? E outra coisa que valeu a pena comentar, que o Felipe comentou, muita gente comprando imóveis lá fora. Tem muita gente comprando imóveis nos Estados Unidos, temos muitos clientes comprando imóveis em Portugal, né? Temos agora filhos vivendo fora do país e começando a comprar imóveis nos países que eles estão vivendo, alguns na Austrália, alguns na Europa, alguns nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter essa internacionalização cada vez mais. Isso tem que ficar cada vez mais comum. Então, não dá para ser lastreado as nossas informações naqueles mitos passados. A gente tem que começar a buscar atualização atualizada e muito bem estruturada de cada país. E como o Dr. Cláudio mesmo falou, dentro dos Estados Unidos, cada estado tem sua legislação. E cada situação tem a sua. Então, na realidade, tem que ser sempre pesquisado no momento. Porque tanto aqui como no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, as leis vigentes nesse momento é que ditam a regra. Mas você, uma vez adquirido hoje, a lei de amanhã não vai impedir da sua montagem de hoje. Então, a gente precisa da lei atualizada de cada local. Muito bom, Paulo. Vou lembrar para quem chegou depois da gente ter feito a introdução, nós estamos aqui no nosso bate-papo informal e respondemos a sua pergunta feita no chat. Tá? Então, você aproveite. Isso é bom até para a gente, porque nos ajuda, né, a atender melhor o que você quer, o que você deseja. Paulo, professor Paulo, Bom, eu falei que já é no bar, né? Não tem a cerveja, eu estou na minha aguinha aqui, mas vamos lá. Eu gostaria que dissesse assim, seria possível, né, sem correr o risco de dar uma informação que prejudique a pessoa que está assistindo a gente, dar um exemplo do que seria adequado, né, observar para poder escolher montar uma offshore ou não montar uma offshore, ou colocar num país ou no outro, porque a gente conhece essas questões todas, né? Que depende da sua estrutura familiar, depende da sua estrutura patrimonial e depende dos seus objetivos. Eu vou fazer um comentário rápido. Eu tenho um cliente que ele é do Brasil, ele recebe parte da renda dele no Brasil, parte da renda dele na Ásia, em euros. Ele tem uma empresa na Europa, eu tenho a impressão que é na Suíça, não tenho certeza, tá? E tem uma empresa nos Estados Unidos. Ele tem imóveis nos Estados Unidos, imóveis no Brasil e um imóvel, só um imóvel na Europa. Tá? Então, em razão disso, as empresas deles estão estruturadas dessa maneira. Nós fomos agora contratados para trabalharmos com estas empresas no Brasil e ligar com as empresas que ele tem lá fora. Porque as lá de fora, ele fez uma consultoria na Europa e montou, então, nessa estrutura. Temos um outro cliente, e eu paro de dar meus exemplos, temos um outro cliente que ele tem imóveis e tem uma filha morando na Islândia, que é um dos países que tem benefícios tributários para a montagem de uma offshore. Então, tem assim, algum exemplo, alguma coisa, alguma característica, só para que o pessoal que está nos assistindo possa se balizar. Interessante isso aqui, eu vou me preocupar com isso, eu vou pesquisar. Tem alguma coisa assim, professor?
Você pode dizer? Sim. Na verdade, né, a gente sempre tem que pensar uma principal ponto inicial. Onde vai ser o seu domicílio? Onde você vai viver? Né? E, às vezes, para algumas pessoas são tão internacionais que a gente tem que perguntar onde você vai viver a maioria do tempo, né? E aonde você vai eleger que vai ser o seu domicílio fiscal. E aí você vai estruturar a partir daí o seu negócio, a sua, no caso desses clientes que já têm uma estrutura internacionalizada e já tem desenvolvimento de atividades em outros países, ele precisa primeiro pensar nisso. E depois, claro, buscar a estrutura que seja mais confortável. Quando a gente diz confortável, não é a estrutura que seja mais econômica. É aquela que está mais confortável dentro dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Às vezes, é possível ter uma mais econômica alinhada com os objetivos pessoais e familiares. Às vezes, não. Né? Às vezes, você prefere pagar um pouco mais de imposto e estruturar de uma forma que fica mais confortável para a sua família, porque vai desenvolver, ou futuramente, uma vida fora do país mesmo, né? Ou vai desenvolver tudo isso com controle de uma vida aqui no Brasil mesmo. Então, o primeiro ponto sempre é pensar onde você vai estabelecer o seu ponto principal, ou se isso vai ser realmente uma coisa flexível, que hoje eu estou aqui, mas eu pretendo amanhã morar nos Estados Unidos, então eu já vou começar a estruturar para ter uma vida sendo controlada e administrada por lá. Eu acho que com isso ficou respondida a pergunta do André, né? Por qual motivo? Eu acho que ficou. Se não ficou, André, por gentileza, coloque aí a informação que você queira que a gente complemente, tá? E aí a gente vai tratar. Doutor Felipe, alguma consideração? Principalmente, Cláudio, complementando o que o Paulo falou, né, dá uma ênfase num ponto que ele falou, porque além das diferenças, das características de cada lugar e cada atividade que a pessoa pretende fazer lá fora, é muito importante a atualização da legislação, né? Porque o que a gente vê? A legislação tributária, que não são só as leis, né, mas tem os regulamentos todos tributários, eles são muito dinâmicos. Então, a cada vez que pretende se estabelecer uma offshore, é viável, é indicado que se faça uma nova verificação da legislação daquele local, para ver quais são as regras, se as regras se mantêm ainda do que você já conhece ou não, se mudou. Então, é muito importante acompanhar essa dinâmica das legislações, inclusive as legislações entre países, né, para a gente evitar, talvez, uma dupla tributação, uma coisa assim. O que eu queria complementar mais é nesse ponto, né, que a gente precisa sempre estar atualizado e esse sempre é praticamente diariamente mesmo, se a gente for buscar aí uma offshore, constituir uma offshore, toda vez precisa ser levantada toda a legislação pertinente, né, de acordo com a realidade de cada um, se é empresa, se é atividade, se é moradia, ou se é apenas ter uma empresa que vai deter os seus bens, vai ter um patrimônio, vai ter um investimento lá fora. Então, é tudo isso que a gente precisa analisar no caso a caso. Eu vou aproveitar a tua fala para já ir fazendo um link para o próximo assunto, que será as aplicações financeiras. Então, eu vou lembrar aqui um caso que aconteceu com aquele cliente que eu comentei, né? Quando ele nos procurou, ele relatou para a gente que ele tinha aplicação nos Estados Unidos, e aí ele foi alertado pelo gestor dele de que ele deveria vender uma aplicação dele, porque estava caindo, né? Então, ele tinha aplicado, vamos dizer aqui um número hipotético, $1 milhão, estava em $900 mil, e estava caindo, aí ele vendeu e declarou no imposto de renda aquela venda, aquele procedimento dele. O que aconteceu? Ele perdeu dinheiro lá, porque ele aplicou $1 milhão e estava com 800, 900 mil que ele fez o resgate. Porém, aqui no Brasil, pelo
valor do dólar, que subiu, ele teve lucro. Então, ele pagou imposto sobre o lucro aqui no Brasil. Então, são coisas que tem que ficar atentos. E eu ainda vou deixá-los encerrar o assunto de offshore, fazer as últimas considerações, e mais na frente poderemos voltar e falar, se for do interesse de vocês, tanto vocês que estão fazendo perguntas aqui, como também dos nossos convidados. Mas o que eu queria comentar, agora eu me perdi aqui no que eu falei, observação. Eu falei da variação. Sim. Por que nós estamos falando de offshore? Exatamente porque temos clientes, né, e temos sido procurados por clientes, todos nós aqui, eu acho que tivemos uma conversa, todos nós aqui estamos vivendo isso, e vários outros colegas nossos, de clientes que têm filhos morando no exterior e têm imóveis no exterior. E eles não querem desfazer dos imóveis aqui, embora pensem em se mudar para lá e ter domicílios lá. Tá? Então, eles ficam preocupados. Como é que eu faço agora? Eu tenho uma empresa aqui, eu quero fazer meu planejamento patrimonial, eu vou montar uma holding no Brasil, eu monto uma holding lá fora. Então, tudo isso que nós estamos falando está diretamente ligado a planejamento patrimonial e a questão de holding. Né? Porque o nosso foco aqui é falar de planejamento patrimonial. E um dos institutos que nós utilizamos é a holding, que normalmente é mais adequada para esse ambiente todo que nós estamos tratando aqui. Então, é por isso que nós estamos falando das questões de offshore. E vamos falar de aplicações financeiras, porque em 90% das vezes que nós falamos de montar uma holding, as pessoas estão imaginando sempre, e existem profissionais que fazem isso, acham que montar uma holding é constituir uma pessoa jurídica e botar os imóveis lá dentro. Não é isso. Não é isso, porque só fazer este fato você não tem os benefícios tributários e muito menos o planejamento sucessório. Então, você acaba, às vezes, perdendo dinheiro. E quando a gente pega, como eu estou com um cliente agora, que tem 4 pessoas jurídicas, nada no nome dele, a não ser aplicações financeiras. Então, nós precisamos ter um tratamento e é adequado para a gente que você entenda isso, que você possa compreender como esse sistema funciona e o que você deve se preocupar. Você não precisa me contratar, mas é muito bom que você saiba como é que isso acontece. Então, eu vou deixá-los fazerem as considerações finais sobre offshore, mas podemos continuar se for do interesse de vocês. Tá? Vamos lá. Na realidade, eu acho que a gente já cobriu bastante o conceito básico, que é a possibilidade e eliminar o mito de que offshore era uma coisa ilegal e também mostrar que isso é uma opção hoje para as famílias brasileiras, tendo em vista que a tendência de internacionalização é muito grande. Né? Então, eu vejo que para uma base de entendimento, a gente cobriu bem isso aí. E, doutor Felipe, alguma mais consideração? Eu penso, Paulo, que, inclusive, aqui por essa digitalização que a gente está vivendo e por esse volume de informações que conseguem circular mundialmente falando, né, a gente assistiu, então, também, além da viabilização de ter uma offshore, uma brusca queda nos custos, né, tanto de constituição de manutenção dela. Porque antes eram para grandes fortunas só que valeria a pena constituir uma offshore. Hoje não. Hoje é totalmente viável, mesmo para uma família de classe média, já pensar em ter uma offshore lá fora. Claro, se fizer sentido na realidade dela, na atividade dela, no patrimônio dela. Né? Mas não é mais, então, uma coisa que fica restrita aí a grandes patrimônios, para que se vale a pena, para que possa se pagar os custos de manutenção dela. Não, hoje os custos caíram bastante e eu acredito exatamente por conta dessa internacionalização, essa digitalização do mundo. Então, a gente hoje consegue ter essas novas ferramentas, né, para disponibilizar para as famílias em geral, dá para dizer. Né? Acho que é isso. A gente viu, inclusive, recentemente, né, que tivemos o IPO do Nubank lá fora e não aqui, né? Ou seja, as nossas empresas também estão começando a perceber que vale a pena fazer algumas atividades fora e fazer os seus lançamentos fora. E para os brasileiros,
a aplicação financeira agora é mundial. Você pode aplicar em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha as suas respectivas declarações bem feitas, né? Então, tanto offshore quanto a aplicação financeira hoje está internacionalizada, né? Você pode ter tanto empresa quanto seus ativos financeiros trabalhando no local de melhor rendimento. E sem você precisar sair de casa, sem você precisar sair do seu estado, do seu país, da sua cidade, enfim. Essa virtualização é tal ponto, vou dar um exemplo no Brasil, tá? Tem pessoas que constituem pessoas jurídicas fora do seu estado, por questões de benefício tributário, dos tributos estaduais, e ele não precisa ter um endereço dele lá fora, ele não precisa ir ao outro estado, ele controla tudo da sua casa, sem querer dizer que, dependendo dessa empresa constituída lá, dessa pessoa jurídica, ele nem tem trabalho, né? Ele nem precisa se preocupar. O Glauber fez uma pergunta aqui, eu sou sincero, eu não consegui entender. Se vocês entenderam, aí vocês respondam, senão o Glauber completa. Tem como dividir em porcentagem a divisão dos bens? Seria dividir os bens dentro das holdings, dividir os bens com os beneficiados? Eu fiquei sem entender. Eu entendo. Se o Glauber puder esclarecer no chat, ótimo, mas eu acho que é exatamente a questão de deixar uma parcela de bem para cada beneficiário, né, que seja herdeiro ou seja um terceiro, que a pessoa quer beneficiar com o planejamento sucessório. Eu penso que é essa a pergunta, Cláudio. Tá. Assim, vamos seguir então nessa tua linha, vou dar aqui a minha... Se você está considerando, né, a preocupação de dividir entre seus herdeiros e tudo mais, o que eu diria? Quando você parte para colocar numa pessoa jurídica, mas se você botar numa pessoa jurídica os teus bens, o que é importante é que essa divisão que você faz das cotas entre os seus herdeiros respeite a legislação de família, né? Respeite essa parte. Lá dentro, aí nós partimos para o direito empresarial, que você pode definir como você quiser, né? Que vá funcionar essa divisão lá dentro. Mas o importante é que as cotas que eles têm sejam iguais, né? Se você tem 3 filhos, os filhos eles têm que receber o mesmo benefício, vamos chamar assim, em matéria de valores. Vocês querem fazer alguma complementação nisso aí? O Glauber colocou algumas outras perguntas na sequência, né, com algumas outras informações, e o que eu vejo Glauber, eu imagino que você já tenha, talvez, o raciocínio de já tem uma estrutura de patrimônio familiar que já foi dividido e ela tem rendimentos, tem etc., e que, sim, tem como dividir todos os rendimentos, todos os frutos daquele patrimônio que está dentro do sistema de planejamento patrimonial. Se é esse a linha de raciocínio da tua pergunta. Mas vai colocando as informações de uma forma mais detalhada para a gente, que a gente consegue trabalhar isso aí, né? Um dos pontos mais interessantes que eu vejo aí nas questões de planejamento patrimonial, que a gente faz principalmente através da holding, é exatamente essa questão de organização do patrimônio e principalmente o controle, né, a flexibilização da gestão desse patrimônio, que a gente consegue delinear exatamente como aí que a gente fala o patriarca e a matriarca, né, que são os formadores desse patrimônio, eles desejam deixar aí para os filhos ou deixar para essas pessoas beneficiadas. Então, a gente consegue moldar a situação toda para que a vontade deles seja feita e aí, inclusive, fazer divisões diferentes, né, como o Glauber, acho que sugeriu ali, ele pode estabelecer como será feito, né? Por exemplo, quando a pessoa tem aquela pessoa jurídica, né, tem aquela empresa e tem um filho que trabalha junto e outro não, e aí o pai deixar o controle da empresa para um filho e para outro filho ele deixa um patrimônio imobiliário, por exemplo, né? Então, isso é muito legal. Ou mesmo os rendimentos dessa empresa pode deixar pré-definido de como vai ser dividido isso lá na frente, né, no momento aí
os beneficiários aí assumirem a administração, os poderes sobre esses bens. Cláudio, diga. Cláudio, eu acho que compreendi um pouquinho melhor agora com as suas colocações adicionais. A grande vantagem do planejamento patrimonial sucessório bem estruturado, bem elaborado, é que ele é extremamente flexível. Ele permite ter reversibilidade, ele permite ter redistribuição, ele permite adequar, de repente, um filho temporão, ou, de repente, o aparecimento de uma outra situação qualquer que você queira contemplar uma outra pessoa a mais. Isso dá uma vantagem enorme, e isso que diferencia, inclusive, de todos os outros sistemas antigos de planejamento, de tentativa de transmissão de bens, como, por exemplo, doação. Uma vez feita, é irreversível. Você perde o controle do bem, você perde a possibilidade de uma reversão sem um custo elevado. Então, o planejamento é muito flexível. Então, existe, sim, a possibilidade dele ser readequado à nova realidade familiar, caso aconteça. Perfeito. E aquela história, existem diversas estruturas possíveis, como, por exemplo, você colocar, vou te chamar aqui mais de uma holding, mas mais de uma pessoa jurídica, você botar imóveis e aplicações em duas pessoas jurídicas distintas, você colocar para essas pessoas jurídicas, desde que equiparado, cada uma para um filho controlar, enfim, existe um monte de soluções possíveis. O importante é que seja montado o teu planejamento patrimonial e sucessório dentro das tuas necessidades, e que não é apenas uma questão de, não, eu tenho X casas, eu tenho tais patrimônios. Não, isso tem a ver, inclusive, com a cultura da tua família. Porque as soluções elas devem ser montadas visando não gerar problemas judiciais futuros. É isso que a gente procura, é evitar tudo, evitar o inventário, evitar briga entre os herdeiros, é ter um sistema mais harmonioso. E, para ser harmonioso, ele tem que harmonizar com a sua família, com a cultura de vocês, com o entendimento de vocês. Por isso que eu costumo dizer que cada holding, né, é diferente da do vizinho. A sua holding não é igual à do vizinho, porque ele tem características diferentes da tua. A família dele, o patrimônio dele. Por isso que tem essa preocupação. Gente, eu estou começando a ficar preocupado, o papo está bom, e a gente ainda não abordou mais diretamente as questões das aplicações financeiras. Né? Então, vamos lá, então, Cláudio. Posso puxar? Pode. Eu penso que a primeira questão, e aí o nosso professor Paulo vai ser a melhor pessoa para versar sobre o assunto, né, é a discussão que existe de tirar hoje o empresário, a pessoa, né, tem os investimentos na pessoa física, a grande maioria dos brasileiros mantém, né, então, assim como o restante do patrimônio, os investimentos também na pessoa física, e aí começa a discussão, esse impasse na hora de passar para a pessoa jurídica. As pessoas, às vezes, têm uma certa restrição para isso, mas também a gente vai ver aqui, já conversei com o Paulo em outras oportunidades, que não existe motivo para ter esse receio de passar o patrimônio, passar os investimentos, então, também para a pessoa jurídica. E se eu estiver errado também, Paulo, por favor, me corrija. Felipe, eu tenho uma notícia muito boa para o mercado brasileiro. Né? Eu sempre acompanhei o mercado brasileiro e o mercado fora, desde jovem. Eu acabei fazendo um intercâmbio com 15 anos, morando fora. Tive depois um desenvolvimento de negócios, por isso que a gente teve a necessidade de uma offshore, Estados Unidos, Brasil. Então, a gente acaba sempre acompanhando um pouquinho lá fora. E sempre que eu estudei finanças, né, minha formação é administração, depois eu tive outras formações complementares, e quando eu estava estudando finanças, eu percebi a diferença muito grande entre o mercado internacional e o nível de informação do público fora do Brasil que aqui no Brasil. Aqui sempre foi uma coisa
de finanças a gente fica fechado, não troca muita informação, etc. Então, aqui no Brasil, nos últimos anos, muitas pessoas físicas começaram a aplicar sem a dependência de gerentes, de instituições bancárias tradicionais, e começou a conseguir gerenciar o seu próprio financeiro. E uma dos motivos é que começaram a aparecer no mercado, né, corretoras e XPs das vidas, né, porque XP virou agora um sinônimo de aplicação financeira e controle de aplicação financeira, para as pessoas físicas. Porque, na realidade, como era tão complexa a forma que estava enraizada nas pessoas sobre a aplicação financeira, que as corretoras começaram a focar no mercado de pessoa física. Agora não mais. Já existe até hoje uma XP específica para business, para PJ, onde você, dono de uma empresa, vai conseguir fazer as mesmas operações financeiras que você tem na pessoa jurídica, na pessoa física, na pessoa jurídica agora. É crescente, é latente essa tendência de as pessoas começarem a ter estruturas de planejamento patrimonial familiar através de uma estrutura PJ, e essas PJs podem ser objetos de receber sua aplicação, seu ativo financeiro que está na pessoa física, para transmitir para a jurídica e lá conseguir fazer as aplicações da mesma forma que você faz na pessoa física. É óbvio, existem algumas isenções de impostos para a pessoa física, alguns benefícios que acabaram marcando as pessoas com relação a isso. Ou seja, se eu aplicar em ações de day trade na pessoa física, eu tenho uma isenção até R$20 mil de movimentação por mês, e algumas coisas que acabam fazendo com que as pessoas ficam tensas e arraigadas no conceito que eu tenho que aplicar na pessoa física. Mas não, existem outras aplicações, outras formas que têm uma rentabilidade tão boa, mesmo pagando o imposto na pessoa jurídica. Então, hoje existe, sim, uma enorme gama de possibilidades de aplicar na pessoa jurídica e, com isso, ter dois benefícios. O benefício de aplicar e ter rentabilidade e o benefício de proteger o patrimônio e fazer o processo sucessório muito mais econômico no futuro. E aí entra um ponto que é fundamental, que a gente fala muito, né? Quando vai ser constituída uma holding, né? Que as pessoas chegam e falam assim, não, mas vamos transferir minhas aplicações para dentro da holding. Calma, nós vamos conversar com um especialista, com o seu gestor financeiro. Isto é importante para que seja feita a melhor transação com o seu dinheiro, com a sua aplicação, né? Então, o teu gestor financeiro, vai ter interesse. Não é porque você deixou de ser pessoa física e virou pessoa jurídica que ele vai perder o interesse na sua conta. Não, ele vai querer procurar para você a melhor rentabilidade. E juntando esses profissionais, por isso nós temos aqui o professor Paulo com a gente, para a gente conseguir fazer a melhor solução para você. Então, fique atento nisso. Não crie uma holding e coloque teu dinheiro direto lá, ou não coloque de jeito nenhum. Né? Porque dependendo vá com calma. Conversa com o seu gestor financeiro, conversa com o seu advogado, com o seu contador. Faça essa transação que é importante. Doutor Felipe. Sim, professor Paulo. É importante, né? Então, a gente fazer a avaliação de caso a caso de cada um dos investimentos, né? E avaliar quais são as intenções, principalmente, da pessoa com aquele investimento. Se é uma intenção de curto prazo, se é uma intenção de longo prazo, se é uma intenção de formação de patrimônio para deixar para a família e transmitir para os filhos. Todos esses fatores eles são muito importantes, até porque não é só a questão da rentabilidade, como o Paulo bem lembrou, né? Existe a questão da proteção patrimonial. Uma vez que esses investimentos eles estão dentro da holding, né, ou dentro da célula cofre, que a gente chama, eles ficam muito mais protegidos aí dos riscos da vida civil que a gente tem, né, das atividades empresariais, etc., do que a gente ter eles na pessoa física, né? Além do que
lá na pessoa jurídica, a gente também tem formas de transmissão para os herdeiros muito mais baratas, né? Saem muito mais econômicas do que a gente ter na pessoa física. Mas aí é uma questão de avaliar junto com um agente financeiro, né? Agente de investimentos, como fazer essa conversão, né, dos investimentos de pessoa física para pessoa jurídica, adequando aí a cada uma das realidades. Sabe que hoje em dia a gente tem muita desinformação, principalmente no meio de aplicações financeiras, etc. Então, as pessoas acabam acolhendo soluções paliativas ou soluções que pessoas desinformadas acabaram ofertando, né? Então, muitos clientes acabam investindo. Eu quero transmitir para os meus filhos, não quero que pague imposto, então eu vou pegar R$1 milhão e colocar numa aplicação de PGBL, VGBL, etc., de uma vez só agora para proteger meu filho, não sabendo que a proteção que existe para a previdência privada, ela tem um motivo para existir. E esse motivo, quando você aplica R$1 milhão de uma vez só numa previdência, ele não existe. Por quê? Porque o motivo base da isenção e da segurança que o governo deu para as previdências privadas é porque deveria ser aquele recolhimento mensal gradual que você fez ao longo da vida para ter uma aposentadoria. Quando você se coloca R$1 milhão direto na PGBL de um dia para o outro, você não fez isso, você fez uma aplicação financeira visando uma transmissão sem imposto. E às vezes isso até é revogado. Então, às vezes até esse direito não, no final, lá na frente, pode não ser exercido. Então, a gente tem que sempre estudar caso a caso. O planejamento patrimonial, ele é feito tailor-made. Ele é para cada família, para cada realidade. E a gente tem que escutar e entender tanto o histórico de composição familiar, como também como foi composto toda a aquisição de patrimônio e qual vai ser o futuro desse patrimônio, qual é o seu objetivo do uso desse patrimônio ou de destino desse patrimônio. Então, os clientes precisam entender que não é uma foto, é um filme. E para entender um filme, tem que se conversar bastante. Muito bom, muito bom. E eu vou assim fazer, na verdade, é mais uma síntese, né, do que foi colocado, que é o seguinte: a questão do PGBL, VGBL, ele falou, não, eu acho que o professor Paulo não usou a expressão simulação, né? Mas se você faz uma aplicação na PGBL, vai botando o dinheiro regularmente, mas também vai tirando regularmente, isto descaracteriza. Ele falou de botar 1 milhão, 2 milhões de uma vez só. Eu conheci um caso em que foi colocado, se eu não me engano, 20 milhões de uma vez só. 3, 4 meses depois, a pessoa faleceu e aí o dinheiro foi transferido direto para os beneficiários sem passar pelo inventário. Não é esse o objetivo. Eu conheço casos como esse e que, em que eles foram tributados, né, em cima do TCMD. Então, não funcionou o que quiseram. Esse caso que eu comentei, nada aconteceu até agora, mas ainda está correndo o prazo para a Receita poder reclamar. Tá? Ainda não estourou o prazo. É sempre importante verificar, né, não apenas o instituto, né, como, por exemplo, VGBL, PGBL, mas a utilização dele, né, o como foi feito, né, o momento que foi feito, como foi utilizado aquele instituto, para saber se foram respeitadas aí as bases, né, que a gente chama aí de cada um dos institutos, para que ele continue valendo como aquele instituto e não seja empregado de uma forma tortuosa, talvez, por exemplo, como uma simples ferramenta, né, inclusive de uma forma bastante simplória, para tentar evitar uma tributação. Não coloca no VGBL, porque ali não vai ter tributação. Não é bem assim. A gente tem visto aí, inclusive o TJ de São Paulo aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo, teve uma decisão há pouco tempo atrás também mandando cobrar o ITCMD
do VGBL, salvo engano, nesse caso, porque houve discussão, inclusive esse valor de VGBL, ele foi um valor superior a legítimo, então houve ferimento da legítimo, da família, né, de um dos herdeiros, e aí houve a judicialização desse caso, e então, com isso, o tribunal aí aferiu que o VGBL não estava tendo o emprego correto, além de ferir a legítima. É importante salientar aí que esses casos que a gente começa a assistir aí da jurisprudência. O mercado é muito dinâmico, né? Então, a gente tem que entender que, da mesma forma que a aplicação financeira, que há 6 meses atrás estava excelente, hoje ela pode estar péssima, e aquela outra opção que não era tão boa, etc., há 1 ano atrás, hoje voltou em voga para a gente poder trabalhar. Então, da mesma forma, a gente tem que entender que essas soluções paliativas, etc., pode até parecer funcionar hoje, mas quando a gente está falando de planejamento patrimonial, que você não sabe ainda o dia que você vai embora, que pode ser pode ser amanhã, hoje mais tarde, mas pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, você tem que ter uma coisa um pouquinho mais estruturada. E hoje é fantástico essa divulgação desse tema de planejamento, hoje nós estamos debatendo aqui offshores e ativos financeiros em planejamento patrimonial, porque é desconhecido da maioria dos brasileiros. Então, o fato, e por isso que eu agradeço ao Cláudio o convite, o fato da gente estar divulgando e ensinando as pessoas que existem soluções mais inteligentes, que você pode aprender com os erros dos outros antes de cometer os seus, isso é fantástico. É uma maravilha. Nós estamos caminhando já para o final, então eu quero lembrar o pessoal, deem like e façam suas perguntas. Nós estamos aqui já caminhando, estamos preocupados em respeitar esse prazo nosso de 1 hora, até porque hoje foi um dia bastante puxado para todos nós, né? Então, vamos caminhando. Façam as perguntas que vocês ainda quiserem responder. Caso não tenham, a gente fica feliz de ter respondido, atendido a curiosidade de vocês. Tá? Mas, doutor Felipe, quer fazer mais algumas considerações? Olha, Cláudio, acho que eu vou passar para os agradecimentos, já começar com os agradecimentos, aguardamos aí mais alguma pergunta que a gente possa responder e possa auxiliar aí as pessoas que estão nos assistindo. Mas agradecer a oportunidade, agradecer o convite, agradecer o Dr. Paulo também, que está aqui com a gente, sempre nos ensinando algo a mais, né, da vivência dele. E muito grato também por poder compartilhar essas informações, trazer a informação, né, para as famílias, que eu acho que é um trabalho necessário da gente fazer, né, e acabar com essa falta de conhecimento, levar as informações para as famílias, para que elas possam ter as decisões, as melhores decisões para o futuro delas. Doutor Paulo? Bom, claro, antes de mais nada, agradecer o convite. Eu fico muito honrado por participar com 2 excelentes profissionais do direito aqui juntos, que nós somos hoje, fazemos parte de um time, e esse time é fantástico, a troca de informação, a troca de informação de qualidade, que isso traz um pouquinho de conhecimento e cada vez mais engrandece o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, falar para todas as pessoas que estão assistindo ao vivo e as que vão assistir no futuro, para buscarem informações. Né? Offshore é uma ferramenta, planejamento patrimonial é uma ferramenta. E são ferramentas que, quando você estrutura essas ferramentas de uma forma bem feita, o benefício para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua tranquilidade, é muito grande. Nós estamos falando de benefícios em vida, e benefícios para os seus filhos, para os seus herdeiros após a sua partida. Então, é importante, no mínimo, buscar informação. Tanto nós, como diversos outros profissionais, estão fazendo palestras fantásticas nos últimos meses. Eu tenho assistido diversas muito interessantes. Então, vale a pena vocês buscarem informação. Buscarem alguém que tem uma afinidade, que você tem uma confiança para trocar um pouquinho da informação para a sua realidade patrimonial, tanto empresarial quanto patrimonial
familiar financeira. Então, busquem informações. E Cláudio, Felipe, muito obrigado. Olha, eu que agradeço a presença de vocês e você fez uma observação muito importante. Nós estamos aqui produzindo, trazendo para vocês essas informações, porque é o objetivo desse time do qual nós fazemos parte. Nosso objetivo não é que você contrate a gente, né? Mas que, como está, né? Nós estamos conseguindo levar para você a informação sobre holding, sobre planejamento patrimonial. A família brasileira hoje está se movimentando muito para o planejamento patrimonial. Acredito que seja resultado desse time que está trabalhando muito com a divulgação. Então, nosso objetivo é te deixar informado para que você saiba o que é que você deve fazer ou não deve fazer, o que você deve procurar para você poder agir. Então, nós estamos fazendo todas as quintas-feiras um bate-papo com especialistas, tá? Trazendo sempre novidades, trazendo sempre atualidade para vocês. Está aqui na descrição nossas redes sociais para que você possa se inscrever. E no final, não sei se é no final desse mês ou no final do ano, porque a equipe é que planejou isso, só vão poder fazer perguntas às pessoas inscritas na nossa rede social. Me parece que isso aí é alguma coisa que o YouTube está providenciando, aí eu já não sei, porque a equipe técnica é que sabe disso. Então, só quem tiver inscrito é que vai poder fazer as perguntas no chat. Então, se inscreva, mande as suas perguntas. Se ficou algo aqui que a gente não respondeu para você, que você quer que seja melhor explicado, mande as informações para a gente nas nossas redes sociais, que todos nós vamos nos preocupar em te responder e te atender. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Vocês dois, então, eu nem digo, espero que aceitem o convite para uma próxima rodada de conversas, tá? Um bate-papo. E espero vocês na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Boa noite a todos. Boa noite.